E a construção, ela se dá com pequenas coisas que a gente deve colocar no nosso dia a dia. Como se constrói, né? Se você para analisar uma construção, como se inicia uma construção, né? Então, do mesmo jeito que se inicia uma construção, né, de uma casa, do edifício, enfim, assim a gente deve iniciar o processo de emagrecimento. Por que que muitas pessoas não conseguem permanecer magra? Porque elas pulam etapa. E não podemos pular fase, não podemos pular etapa. O que que acontece é que muitas pessoas, elas querem já direto na onde? Na restrição calórica. Mas ela não construiu o alicerce. E nessa primeira aula eu quero falar para você sobre como você precisa e necessita construir o seu alicerce. Para depois você começar o processo de uma restrição calórica. Porque o emagrecimento, ele tem que passar por restrição calórica, sim. Você precisa ingerir menos caloria. Se você consumir a mesma caloria que você está consumindo, você permanecerá do mesmo jeito. E se você consumir mais, você irá estocar mais gordura corporal. Então, para a queima de gordura ocorrer, você tem a necessidade de passar por déficit calórico. Mas o déficit calórico não necessita ser dor, né? É só fazer ajustes e adequações corretas que você irá consumir menos calorias e você irá se sentir mais saciada. Bom, mas isto é o último passo, é a última coisa que a gente precisa colocar em prática. Então, voltando lá, as pessoas não conseguem permanecer magra porque elas já passam direto às fases e vai direto para a última fase, que é a restrição calórica, certo? Então, para você conseguir permanecer magra, porque muita gente já passou por este processo, né, de emagrecimento, só que não conseguiu permanecer magra, porque emagrecer é muito simples. Muito simples. Você se priva, tem um déficit calórico, ou faz até estratégias mais né, radicais, como JI, jejum, enfim. Tem tantas dietas, né, no Google, dieta da lua, dieta do ovo, dieta do óleo, dieta de não sei o que, dieta do sol, né, enfim. Bom, às vezes você já passou por este processo, mas você não conseguiu permanecer magra, porque provavelmente você pulou as etapas, você não fez a sua construção do seu alicerce. Assim como um edifício e uma casa necessita de um bom alicerce para aguentar a construção, você precisa e necessita com urgência construir o seu alicerce, a sua base. E é nesta aula eu quero fazer de um modo bem objetivo e direto o que você precisa para hoje, já colocar essas pequenas ferramentas que têm grande valor. Às vezes a gente não dá tanta importância nas pequenas ferramentas, mas acredite, é no pequeno que você irá conseguir grandes resultados. É nas pequenas coisas diárias que você irá construir o seu alicerce. É de tijolo em tijolo que a gente constrói um edifício, uma casa, né? Então, a primeiro tópico é o que que a gente precisa ter para a gente permanecer magro? Precisamos de cuidar do nosso intestino. Primeira coisa é você priorizar o cuidado, o carinho do seu intestino. É você analisar como é que está a função do seu intestino. Se você é uma pessoa que gripa muito, se você todo mês está resfriada, está gripada, como é que está o trânsito do seu intestino? Você tem um trânsito intestinal preguiçoso? Ou você vai ao banheiro todos os dias? Ou você faz as suas necessidades fisiológicas 2 vezes ao dia? Enfim, como é que estão as características das suas fezes? O primeiro passo para nosso alicerce ser formado é você ter um intestino por excelência.
Porque tudo passa pelo intestino. Tudo, todas as vitaminas que você precisa e necessita estar aumentado na corrente sanguínea, inclusive vitaminas e minerais essenciais para que você não ocorre compulsão alimentar, né? Não vire uma formiguinha. Pessoas que gostam muito de doce é sim porque fez o hábito de comer doce diariamente, mas também tem um peso nutricionalmente falando de vitaminas depletadas na corrente sanguínea. Então, provavelmente você pode estar sofrendo com algumas minerais e vitaminas depletados na corrente sanguínea, e isso vai te favorecer cada vez mais você gostar de açúcar, de coisas doces. Por quê? Porque tem vitaminas e minerais depletados. Mas tudo isso, antes da gente suplementar, a gente precisa cuidar do primeiro, que é o essencial, o intestino. Então, a gente vai organizar o intestino. A gente vai curar o intestino. A gente precisa curar o intestino para que as barreiras da sua flora microbiota fiquem resistentes e assim não permita substâncias nocivas ultrapassar. Porque quando ultrapassa a sua flora microbiota, as substâncias nocivas, ele começa a gerar toxinas. E essas toxinas vai gerar inflamação na sua flora microbiota. Uma vez gerada a inflamação, vai passar a ter um intestino desregulado, com desbiose e gerando toxinas 24 horas do seu dia, vai ser levado também para o seu cérebro. Lá no cérebro, também no nosso cérebro, a gente tem uma capa que envolve o nosso cérebro, né? É hematoencefálica. Então, essa capa também é para proteger as substâncias nocivas, as toxinas nocivas. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando o seu intestino já está todo inflamado, ocorreu um dano ali na sua parede da flora microbiota, aí já começa a levar também as toxinas, né? Porque passa, é no sangue, e o sangue está em todo o corpo, já vai gerando também toxinas no seu cérebro, né? E aí vai penetrar, vai corromper, destruir a barreira hematoencefálica, e aí começa alguns tipos de transtorno. Então, o intestino é o ponto principal para que você possa permanecer magra. E não só permanecer magra, você ter uma saúde por excelência, né? Uma saúde mental por excelência. E, claro, uma saúde física também sensacional. É o primeiro passo, é a gente curar o intestino. E como a gente cura o intestino? Fazendo um processo, né, que muitas pessoas não gostam, mas é necessário não pular etapas. Precisamos fazer dosagem sanguínea, exames bioquímicos, para saber se a gente está bem nutricionalmente de dentro para fora, alguns minerais, até hormônios que fazem parte ali da absorção do seu intestino, como testosterona, né, e vitamina D, vitamina B12, né, muitas vitaminas, mas as principais tá ali no intestino grosso, a vitamina B12, né, a vitamina D, que é um hormônio também, tem um papel fundamental ali no intestino saudável, certo? Enfim, passar por um exame bioquímico, fazer a dosagem sanguínea. Fazer também um exame que chama desbiose, para ver se você tem algum grau de inflamação. Bom, você fez o exame de desbiose e constou que tem um grau de inflamação. E aí pode ser grau 1, grau 2, grau 3. Aí o profissional vai tratar mediante ao grau da inflamação. Fez o exame da desbiose, não deu desbiose, não deu nada inflamado. Mesmo assim, se as vitaminas acusar que está depletada, já é um processo de inflamação que está sendo gerado no seu intestino, só que não constou na desbiose, certo? E aí precisa ser tratado também o intestino, né? Por quê? Porque você depois tratando, curando e regenerando a barreira da sua flora microbiota, toda a comida de verdade, que é rica em nutrientes e micronutrientes, vai ser absorvido por totalidade, por totalidade. Brasileiro costuma comer comida de verdade, sim, principalmente no almoço. Bicho e planta, é arroz, feijão, carne, salada,
folhas, legumes, certo? Mas em termos de nutrição celular, o brasileiro ele está muito depletado. E por que isso ocorre? Já que ele almoça comida de verdade e até janta comida de verdade. Porque o que ele faz nos outros horários, nas lacunas, ele faz escolhas não tão saudáveis, que isso danifica a flora microbiota. Vai danificando. Então, ele escolhe produtos ultraprocessados, ele escolhe bolacha recheada, bolacha de água e sal, creme crack, né? Macarrão instantâneo quando não tá com pressa ou tá com preguiça, bebe refrigerante praticamente todos os dias, né? Chupa bala, então é muita indústria nos horários, diariamente. E esse diariamente de indústria vai danificando a flora microbiota. Então, mesmo que a pessoa almoça comida de verdade, no almoço e na janta, o que ele faz até chegar no almoço e até que chega na janta é muita química, é muita substância química, porque a indústria é isso. A indústria, a comida falsa, ela é rica em substâncias químicas. Então, a substância química da comida falsa, ela tem um peso 1000 vezes mais do que a comida de verdade. Então, a pessoa vai fazendo isso diariamente, ela vai não ter os micronutrientes e as vitaminas aumentadas na corrente sanguínea. Então, é necessário que, para curar o intestino, a gente rever as nossas escolhas alimentares, não do almoço e da janta. O erro da maioria das pessoas está nas lacunas. Você deve observar quais estão sendo as suas escolhas nas lacunas, quando você acorda e quando almoça. Aí tem uma lacuna, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você almoça, tem uma lacuna. Quais são as suas escolhas ali? Você é uma pessoa que já acorda, já toma café com açúcar, e aí é bom a gente dizer que café com açúcar e café com adoçante é a mesma coisa, né? Nada presta, tudo danifica, do mesmo grau a sua flora microbiota, porque a gente está falando de intestino, a gente não está falando de diabetes. Então, para o intestino, adoçante estraga o intestino do mesmo jeito que o açúcar, certo? Então, quais são as suas escolhas? É muito farináceos, é muito leite, né, de vaca, porque o adulto toma mais leite do que uma criança, né? Tá numa onda aí de adulto, parece que não teve infância e agora quer suprir bebendo leite todo dia, né? Então, enfim, nem criança deve ficar tomando leite de vaca, mas isso é assunto para outras aulas. Então, para a gente cuidar do intestino, a gente tem que rever as nossas escolhas alimentares e curar o intestino como? Priorizando comida de verdade, fazendo a dosagem, e aí você depois, enquanto espera o resultado do exame, você irá priorizar comida de verdade, desde a hora que acorda. Não é almoço e janta. Você, se você for se alimentar em qualquer horário, você tem que entender que você tem que curar o seu intestino, desinflamar a sua célula, desinflamar o intestino. Com o quê? Com comida de verdade. Então, você toma café da manhã? Coma comida de verdade, né? Almoço, comida de verdade. Lanche da tarde, comida de verdade. Janta, comida de verdade. E aí você vai curando, tratando até a cura acontecer do seu intestino. Depois que a cura acontecer do seu intestino, aí sim você vai suplementar os nutrientes que está depletado. A gente tem necessidade de suplementação, mas olha, a suplementação ela é na dosagem, certo? Por isso que você tem que fazer exame bioquímico, ver qual que está depletado e suplementar, porque tudo que é demais danifica a nossa célula e tudo que é de menos também traz dano à nossa célula. A gente sempre tem que andar, ter as nossas vitaminas sempre na medida correta, nada de mais e nada de menos. Mas antes de tomar qualquer vitamina, exames bioquímicos e cura do intestino. E aí as pessoas pulam etapa. As pessoas já pulam etapa nisto, né? Já tem o intestino ruim, ou então sabe que o intestino tá ruim, mas já quer as vitaminas. Eu falei, não. Vamos tratar, vamos aprender a fazer as escolhas corretas, porque não adianta se o intestino estiver machucado e você continuar machucando o intestino todo santo dia com as suas escolhas alimentares, porque quando a gente faz escolhas erradas,
A gente machuca o nosso intestino. Cria rachaduras no intestino, né? Na barreira da flora microbiota. Então, se você não souber, não aprender a fazer as escolhas corretas, você irá sempre machucar seu intestino. E o dinheiro que você vai investir nas vitaminas, na suplementação, será um dinheiro jogado fora, porque você não irá, o seu intestino não irá absorver aquilo que você está tomando, que você está suplementando, porque o intestino está doente. O intestino está sendo maltratado por você constantemente, diariamente. Então, anotem. Primeiro tópico para a nossa construção, assim como a gente tem a necessidade de brita, cimento, areia, é o intestino. Priorizar o intestino, a cura do seu intestino. Bom, depois vamos passar por um outro tópico. Depois que você curou seu intestino, aprendeu a fazer as escolhas corretas para nutrir e fortificar sua barreira, a gente precisa ingerir água. Brasileiro não toma água. Não toma água na quantidade exata diariamente. Às vezes toma um pouquinho mais de água, quando está fazendo exercício físico. Mas saibam que aquela água que você toma no exercício físico não conta. Porque o seu corpo, né, tá colocando para fora a água. E a água que você toma na prática do exercício físico simplesmente está repondo o líquido que o seu corpo está expelindo. Então, ou seja, não conta na somatória, né? Então, a gente tem que aprender a tomar água por conta de saúde, não é por conta que eu tô com sede, e sim porque água foi feito para me trazer saúde, foi feito para minha célula andar no mesmo compasso. Quando você se priva de tomar água, sua célula, seu organismo trabalha num compasso que não foi feito para ser. E é por isso que um dos danos de quando a pessoa não toma água suficiente é logo ter problemas renais, certo? Além de você não tomar água e danificar alguns órgãos do seu corpo com o passar do tempo, se você não cria essa rotina de beber água, porque água é saúde e não para matar a sede, uma coisa acontece quando você deixa de beber a quantidade certa para você, dentro do seu cérebro. Quando a gente fica no estado desidratado, e a desidratação, ela não é porque você não tomou água no dia. A desidratação, ela é quando você não bebe a água que foi feita para você. Por exemplo, você tem um peso X. Então, quanto mais peso você tem, quanto mais pesado você é, mais água vai demandar o seu corpo, o seu organismo. Entende? Então, se eu peso 60, eu pego para cada 20 quilos, 1 litro. Né? Então, o cálculo é bem simples. Se para cada 20 quilos eu tomo 1 litro, se eu tenho 60 quilos, eu irei tomar 3 litros. Então, quanto mais peso a pessoa tem, mais demanda água. Por quê? Porque a água é para a sua célula, para o seu corpo, para os seus órgãos. E quanto mais gordura a pessoa tem, mais trabalho o seu corpo tem também. Quanto mais gordura a pessoa tem na sua caixa torácica, no seu corpo, mais exige do seu coração, do seu rim, do seu fígado, do seu intestino, de todos os órgãos. E a água foi feita para ajudar os seus órgãos a funcionar. Entende? Não é para matar a sede. Então, se eu preciso de 3 litros, porque eu tenho 60 quilos, e eu preciso de 3 litros, quando eu tomo 2,5 litros, por conta de 500 ml, eu estou ainda desidratada, porque eu preciso de 3 litros. E aí eu só consegui tomar 2,5. Isto diariamente gera dentro do nosso cérebro, do hipotálamo, a fome de carboidrato. Então, são pessoas que comem carboidrato em hora. Belisca, por quê? Porque tem esse hábito horrível de beliscar toda hora, mas na verdade esse hábito de beliscar toda hora, ela começou a ter porque ela não tomava água. E aí a falta de água gera no cérebro vontade de comer carboidrato. E isso diariamente cria-se um vício, um ciclo viciante.
E aí ela contrai esse péssimo hábito de beliscar toda hora, em hora em hora. Ela acha que necessita de mastigar. E aí as escolhas da pessoa que belisca o tempo todo é beliscar tudo que é carboidrato. E aí a gente já consegue identificar que ela não bebe água suficiente, porque ela belisca o tempo todo. Então, a vontade de comer carboidrato é o seu corpo pedindo água. A desidratação. Diariamente, aí gera essa compulsão de beliscar. Então, a gente precisa aprender a tomar água, né? Senão, a gente não consegue permanecer magra, por conta dos sinais que é gerado dentro do nosso cérebro. A gente precisa de uma coisa que todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo. Todo mundo sabe. Quando eu partilho nas palestras, né? A importância dessa ferramenta, todo mundo acerta. Mas as pessoas não executem esta ferramenta. Exercício físico. As pessoas estão muito sedentárias. Mas há necessidade da gente colocar na nossa rotina exercício físico. Porque senão você não irá permanecer magra. Porque o exercício físico, ele te promove hormônios essenciais e fundamentais para vencer a guerra da obesidade. Não é para você, talvez, ter esteticamente falando, corpo, né? Também a gente pode usar isto. Mas é os hormônios que são produzidos, alavancados, aumentados dentro do nosso corpo através do exercício físico. A cura da depressão está na prática de exercício físico, por conta dos neurotransmissores e os hormônios que são liberados. O tratamento de uma depressão, a pessoa é obrigada a fazer exercício físico se ela quiser ser curada da depressão. Tanto que exercício físico é importante. E todo mundo sabe disso, né? Eu faço as palestras aí em alguns lugares, todo mundo acerta, todo mundo sabe, mas só que não querem fazer. Saber é diferente de agir, mas a gente necessita agir, né? Se a gente visa envelhecer bem, se verdadeiramente a gente quer emagrecer definitivamente, ou você quer sofrer todo ano, né? Nesse sistema de engorda, emagrece. Então a gente precisa aprender a tomar água, a gente precisa colocar exercício físico no na nossa rotina diariamente e o último tópico. O último tópico é porque é 3 tópicos que hoje a nossa aula vai colocar aqui para vocês, né? Primeiro, o último tópico é a faxina mental. Isso, a gente precisa cuidar do intestino, água e exercício físico, e a gente precisa cuidar da nossa mente. Então, veja bem que quando a pessoa já passa ali só e fica preocupada em cardápio, preocupada o que comer, quanto comer, deixa de comer aquilo, né? Receita, né? Tem gente que gosta de receita, passa receita para mim, substitui isso, né? Tá fazendo, pulando etapa. E aí não vai conseguir permanecer magra. A gente precisa construir o alicerce. E o alicerce está nesses 3 pontos. Se você não construir o seu alicerce e pular já para lá, para a 7ª etapa, você não irá conseguir, por muito tempo, permanecer nisto. Porque o alicerce, como eu disse para vocês, o alicerce, ele é a base que vai ser construído o seu emagrecimento definitivo. O seu emagrecimento definitivo vai estar alicerçada nesta construção. Então, o alicerce tem que estar forte. E é por isso que as pessoas caem no efeito sanfona. Por isso que as pessoas vivem na roda de hamster. Corre, 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 não sai do lugar. Todo ano emagrece, todo ano engorda. Por quê? Porque não fez o alicerce. Pulou etapas. A faxina mental é essencial. Você precisa cuidar da sua mente. Uma vez que você curou seu intestino, automaticamente a sua mente vai melhorar. O seu cérebro vai começar a funcionar todo vapor. Você vai tratar a sua ansiedade, você vai ter a cura da ansiedade e da depressão e de alguns transtornos quando você curar o seu intestino, quando você adicionar água na sua vida e exercício físico. Porque como eu tenho dito,
exercício físico cura a depressão. Você precisa também analisar o que você vê, o que você ouve, o que você deixa entrar na sua mente. A faxina mental está nisto, de você meditar e começar a excluir coisas que para a sua mente não edifica, que te adoece, e começar a nutrir a sua mente, os seus pensamentos com aquilo que você deseja. Porque um exemplo clássico é quando a pessoa deseja emagrecer, fala que deseja emagrecer, paga um profissional e caro, faz algumas coisas, mas fica alimentando a mente com os pensamentos gordos. Então, ela fica o tempo todo vendo revista, comida, canal culinário e inventando moda, e aí fica perguntando pra gente, eu quero comer isso porque eu vi, será que o que eu coloco para ficar menos calórico? Tá alimentando a sua mente do jeito que ela alimentava a mente quando ela estava estocando gordura. Para o emagrecimento definitivo, você tem que gerar uma outra mentalidade. Você tem que transformar a sua mente. É metanoia, mudança de mentalidade. Você não pode pensar do jeito que você pensava quando você estocou gordura corporal. Porque se você não mudar os seus pensamentos, você pode até conseguir magreza esteticamente, corpo magro, o peso ideal, mas se você não muda a mente, você vai voltar a engordar, porque é a sua mente que comanda as suas ações. Tá aqui. É sua mente que comanda. Então você precisa analisar o que você vê, o que você escuta, mas não só em frente à comida, em frente a qualquer outra coisa que possa te levar à queda. Você precisa começar a identificar os seus gatilhos. Se quando você cai mais é quando você está triste, então, se for assim, você tem que evitar ao máximo ver notícias ruins, certo? Começar a ter outra estratégia, criar outros tipos de hobby, né? Pessoas que ficam muito frente à televisão, a jornal, elas têm crises mais de ansiedade e depressão. Porque hoje a televisão, principalmente o jornal, em qualquer canal, é só tragédia. Então as pessoas elas estão muito à mercê, acomodadas, não faz exercício físico, mas perde muito tempo sentada no sofá vendo coisas que não prestam, porcarias mentais, né? Então é um lixo mental que ela deixa ser bombardeada a todo instante. Lixo mental através de redes sociais, lixo mental através de novelas e lixo mental através de jornais, né? Então, se policiar, porque senão você não vai ter uma mente saudável. Se o seu gatilho é você cai mais quando você está triste, você precisa parar de ver coisas tristes, certo? Mas isso não me influencia. Influencia sim, certo? Influencia sim. Então, porque o ser humano é assim, elas estão pautadas, né? A comida virou um refúgio, né? As pessoas comem com dias bons e as pessoas se aliviam em dias ruins, tudo com a comida. Se eu estou feliz, eu como. Mas se eu estou triste, eu vou me consolar com a alimentação. E a alimentação, nesses dois casos, não são escolhas saudáveis. São escolhas altamente cheias de gorduras e frituras, que nutricionalmente falando, não tem nada e é altamente calórico, né? Então, é identificar os seus gatilhos e fazer uma faxina mental, blindar o seu cérebro, começar a ver aquilo, começar a ver e escutar aquilo que você deseja ser transformada. Se você deseja ser transformada, ser uma nova versão, você vai buscar fontes de que te dá suporte para você transformar a sua mente, né? É uma autoajuda, é um livro de autoajuda, de autoconhecimento. É isso. E não ver coisas que te levou a estar nesse estado. Ou, né, ou ouvir. Fazer coisas novas requer para que você possa ter uma vida nova, tá bom? Não tem como a gente agir igual e querer mudança. Para mudar, você precisa agir com novidade. Agindo com novidade,
você irá trazer novos resultados, tá bom? Bom, essa aula ela foi bem objetiva e bem rápida, prática, né? Para que você possa absorver os 3 tópicos, tá certo? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu e-mail nos comentários que você irá ganhar um brinde surpresa. Chegará no seu e-mail, tá? Então, se você chegou até o fim dessa aula, coloque aqui o seu e-mail, um e-mail válido, que logo chegará no seu e-mail um brinde. Olha, esse brinde vale a pena, tá bom? Vale a pena. Deixe seu e-mail aqui que o brinde vai chegar, tá certo? E compartilhe. Compartilhe para algumas pessoas que você deseja que escute essa aula. E deixa também nos comentários o assunto que você deseja tratar na próxima aula. É uma aula rápida e bem certa, certeira, objetiva. Vale a pena acompanhar esse estudo de aula, tá bom? Eu fico por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Beijo no coração. Deus abençoe a todos.